Isso foi interessante no 747, bem perspicaz, quando perguntaram sobre o Cold Air Café na Buckeye Road. Citação sobre a administração e funcionários. Não tentam se envolver, possuem câmeras, mas não estão gravando, pelo que eu sei. Sim, eles não querem se envolver em nenhuma confusão, essas coisas. Lembra o que a Kendra Griffin disse? O comportamento da assistente. Ramon Bueno esperava que seus amigos tivessem burlado o sistema. Porque ele se preocuparia com as câmeras lá? O horário estava errado porque ela falou com você. Quando diz 9h20 da manhã não está totalmente escuro, e ela já explicou isso com todas as provas, segundo ele. Às 9h28 ele não conseguiu sustentar outra história na entrevista. Estava festejando. Ele dizia que esteve em um trailer e 2 casas na região oeste, entre McDonald, Camelback, 43ª e 67ª. Às 10h28, quer vocês acreditem em mim ou não, quer eu tenha um álibi ou não, na verdade eu tenho, mas mesmo assim, vocês sabem o que quero dizer. Às 10h40, ele inventa essa história absurda de acampamento. Fui acampar e depois ao cassino que fica após Miami na reserva. Ele disse que não presta atenção ao dirigir. O que ele estava dirigindo? Ou um cara que anda de bicicleta. Eu disse, ele não tem carro. Então, às 12h05, ele percebe a situação e diz, não vai bater. Sabia que estava se enrolando, então muda a história, afirmando que festejava e bebia na área das 2 casas. Agora era na Van Buren, entre a 31ª e 35ª Avenida. 2234, ele muda o local da festa. Agora não é mais na 31ª e 35ª, em Vineyard era mais a oeste e ao norte. Ele disse que raspou o cavanhaque há 2 dias e meio. Enquanto falam sobre isso, em 2839, ele sorri de canto. Tudo isso importa, né? Porque eles precisam mudar a aparência? Às 28h55 ele fala, eu burra não estava lá. O detetive Butcher pergunta, o que vai acontecer, Ramon, quando seu DNA for encontrado no veículo? Ele responde e repito, são palavras dele, não minhas. Tô ferrado. Ele diz, estando eu naquele carro ou não, querendo ele encontrar DNA ou não, acho que ele não vai conseguir. Mas aí ele diz, se você for burra o suficiente para ser pega, é burra o suficiente para assumir a culpa. Às 3.352, ele afirma não conhecer quem estava na casa com ele. Você tem um monte de fotos e evidências daquela casa. Eu sugeriria a você, com base nessas evidências, que é ridículo acreditar nessa mentira. E claro, ele e sua parceira no crime, literalmente. Dani Vargas está usando exatamente a mesma camisa. Na 4.833. Agora está realmente caindo a ficha para ele, ele está desesperado, ele diz. Sobre ser culpado ou inocente, só fui pego pela minha burrice. No 5.129, isso é especialmente assustador, quando perguntado se usava outros nomes. Além do apelido, ele diz, por quê? O que você ouviu? E sorri amplamente. Ele sabe do que se trata esse caso. Ele muda completamente o comportamento dele. Quando perguntam sobre o apelido em relação a isso, ele nega saber. Luiz Pérez, o namorado da irmã dele, que tinha o número codificado na carteira, era outro membro da máfia mexicana. No 5.804, ele fala para ela mostrando esperteza. Sei muita coisa, ela responde. Igualmente, detetive Butcher. Ele diz, sei que você sabe, mas não quero ser assim. Se acabou, é minha vida. A vida dele acabou porque foi pego, não por mentir ou ajudar Danny ou outros.
para um cara. Segundo ele, está sendo acusado injustamente de atirar em policiais. Ele dorme pedindo doce, biscoito e guloseimas. Ele é um membro duro da máfia. Isso pra ele não é nada, é disso que ele gosta. This was it. E então ele retoma suas histórias em 1 hora e 4 minutos. Agora está acostumado, voltou do acampamento. Ele não foi ao cassino nem à lan house. Repetiu isso às umas 5, não esteve naquele carro, mas já andou em um igual. Mas eles eram diferentes por dentro. Perguntaram, como você sabe como é o interior? Ele disse, nunca tinha estado em um carro baleado antes. E às 10.701 ele admitiu a contradição. Agora a detetive Lopes começa a falar com o réu. Quando perguntado, você teve uma arma no último mês? Não, você pegou em uma arma. Observe, talvez eu tenha. Você percebe o que ele pensa sobre Daniel. Ele não sabe se acharam ou forneceram a arma. Às 11.648, Daddy the Butcher. As evidências são esmagadoras neste caso. E esse era o ponto, e era dali que ele estava atirando. Durante todo este julgamento. Houve uma insistência constante, mas isso não colocou uma arma na mão do meu cliente. E isso sim colocou uma arma na mão do meu cliente. Vocês têm a prova 274 nos autos. O trem, imagens de vigilância minutos após o tiroteio. Vocês terão a oportunidade de analisá-la no seu próprio tempo. Olhem para ela, observem com atenção. É assim que vocês acessam o reprodutor de vídeo da Union Pacific Railroad. Há um reprodutor? No canto superior esquerdo, você pode pausar e avançar quadro a quadro. Mais um, menos um e a velocidade dele. E tem o carimbo de data e hora da Union Pacific ali. Prova 274. Aqui estão os horários críticos para você. Às 30.809 você vai ver o carro que a Lori te falou que era eu dirigindo, então só para você saber, esse é o carro da Lori. Às 30.809 você verá as sombras dos homens que Larry Martinez descreveu. Ray e o Danny atravessam na frente. Agora você sabe que ele se livrou disso? Deitamos na grama e ele pode lembrar disso, como descrevemos, rindo e brincando. Larry disse que o homem de camisa branca sangrava na parte inferior esquerda das costas. Ele não sabia, ao ser entrevistado, que alguém havia sido baleado, pois isso ainda não fora divulgado nas notícias. A detetive Butcher fala com você sobre isso. Preserve a investigação, evitando divulgar informações identificáveis para não comprometer as memórias das testemunhas. E em 309:23 você vai ver a silhueta de uma arma na mão do réu. Vamos passar por isso. O que importa é a sombra e quem está onde. Bem ali, você vai ver que era o réu, porque Danny está usando a regata branca do outro lado.
Cabeça raspada e camisa cinza à esquerda. Danny de regata branca à direita. E eles não trocam de lado. A arma ainda está na mão dele. O réu fez de tudo para evitar a acusação de tentativa de assassinato da policial Casey e o tiroteio contra 3 oficiais. Enquanto Casey sufocava até morrer no asfalto, a policial Cruz tentou salvá-lo. A policial Cruz, agindo profissionalmente sob fogo, controlou a situação, salvou a vida dele e informou os socorristas nos primeiros 7 minutos. A policial Alfano ficou completamente abalada depois de ter sido alvo de tiros enquanto tentava ajudar a policial Casey. A ré escolheu as testemunhas do crime e tentou eliminar as que não podia controlar. Lori não fazia parte do mundo da ré e, segundo ele, raramente se relacionava com pessoas negras. Ele afirmou que seu veredito mostraria se estava certo.